Bem, pessoal, então vamos à discussão da primeira questão, a questão aqui aberta, né? Onde vocês tinham que anexar o PDF. Okay? Então, o que é que diz o enunciado, né? Considere o modelo normal de regressão homocedástico estimado pela equação. Então, aqui já tem a reta de regressão ajustada e aqui a estimativa do intercepto, a estimativa da inclinação da reta. Já está dito aqui que são 10 observações, porque o T varia de 1 a 10. E aqui embaixo são as estimativas, são os respectivos, são os erros padrão das estimativas de mínimos quadrados. Então, esse intercepto tem esse erro padrão e essa inclinação tem esse erro padrão. Então, para que serve o erro padrão? Isso vai servir para a gente fazer a avaliação, a inferência por teste de hipótese ou estimação intervalar. É onde a gente usa os erros padrão dessas estimativas, tá bom? Então, descreva o teste de hipótese nula, né, H0, beta 2 igual a 2, contra H1, beta 2 diferente de 2. Considere o nível de significância de 5%. Aqui já está dado o quantio crítico da T, porque a distribuição T é a distribuição que vai ser utilizada aí na estatística de teste sobre a hipótese nula. São 8 graus de liberdade, porque nós temos 10 observações e perdemos 2 graus de liberdade, estimando o intercepto e a inclinação. Então, T8 já foi dado isso aqui. Eu nem tinha obrigação de dar esse número, porque vocês podiam calcular ele da tabela da T. E aqui está sendo dito que ele é o quantio 975 da distribuição, ponto 975 da distribuição T distribuído com outro grau de liberdade. Por que 975? Porque ao nível de 5% de significância, o que é que acontece? A gente deixa 5% nas caudas da distribuição. Então, eu vou deixar 2,5 aqui, tá bom? Vou deixar 2,5 aqui e vou deixar 2,5 aqui. Quando eu deixo 2,5 nas caudas, o que sobra é 95, né? Não é isso? Então, aqui no meio tem 95%, né? De forma que nas caudas a gente tem 5%. Somando as caudas aqui, ó, eu tenho 5% nas caudas. Mas aí por que o 975? Porque o 975 a gente vai pegar a distribuição T simétrica. Então eu preciso acumular a probabilidade desse, vamos marcar aqui esse quantio aqui, ó. Esse aqui, eu estou marcando uma setinha aqui. Esse quantio, qual é a área à esquerda dele? É essa área aqui, ó. Então, nessa área, você tem 100%, né? Você tem 100% menos os 2,5. Então, a área à esquerda é o que conta na definição do quantio, né? Tá certo? Então, a área esquerda aqui, o T8, né? Ele tá aí com 975. Por isso que eu falo ponto 975. Tá bom? Que é esse quantio aqui. Perfeito? Aqui é o zero. Faz de conta que isso aqui é simétrico. Tá meio assimétrico aí, mas a distribuição T é simétrica, tá? Então, por isso que o quantio é o 975. Se a distribuição não fosse simétrica, fosse uma F, por exemplo, aí a gente poderia considerar direto aí o quantio 95, né? Se fosse uma distribuição assimétrica assim, ó, já deixaria aí os 5% na cauda direto. Né? E esse quantio aqui, ó, seria o quantio 0,95, tá certo? Porque a esquerda dele eu tenho aí 95% de probabilidade. 95% de probabilidade à esquerda, 5% à direita. Tá bom?
Então, é por isso que na distribuição sendo simétrica, nós usamos aí a referência 975. Se fosse um normal, também seria 975 a 5% de significância. Lembrando, se eu reduzir aqui esse tamanho desse teste, né, o nível nominal, né, do teste, para, por exemplo, se eu aumentar para 10%, né, aí eu tenho que ter 5 nas caudas, né, e aí seria 95%. Né? Se fosse 1%, eu teria que ter 0,5% à esquerda, 0,5% à direita, seria 1 menos 0,5% o percentil, tá certo? Aí vamos lá. Isso aí é só para vocês entenderem aí por que se utiliza essas referências aí na distribuição T. Então, para descrever o teste de hipótese nula, beta 2 igual a 2 contra beta 2 diferente de 2, o que a gente vai fazer? Então, deixa eu descer aqui um pouquinho. Então, olha lá. Primeiramente, na definição de um teste, na formulação de um teste de hipóteses, a gente precisa primeiro definir as hipóteses, né? Então, a hipótese nula é que o beta 2 seja igual a 2. E a hipótese alternativa é que o beta 2 seja diferente de 2. Aí um teste bicaudal, né? Eu estou definindo aqui as hipóteses. Tá bom? Tá aqui as hipóteses. Aí depois nós vamos deduzir a estatística de teste. E aqui, obviamente, eu vou definir ela sob H0. Quando eu falo sob H0, é sob a hipótese nula. Então, a hipótese nula diz que o beta 2 é igual a 2. Mas como é que é a estatística T? Eu pego a estimativa, beta 2 chapéu, menos a média do beta 2 chapéu sobre a hipótese nula. É por isso que eu vou colocar um zerinho aqui, tá? E divido isso pelo erro padrão do beta 2 chapéu. Essa é a formulação da estatística T. É o que a gente chama de T-calc, né? Vou chamar de T aqui. Vou botar aqui à direita aqui. T8. Essa aqui é a estatística T. Como eu ainda não estou usando aqui o número de graus de verdade, eu vou colocar entre parênteses aqui, que talvez seja mais intuitivo. Então, isso aqui é o que a gente chama de estatística T. Sob a hipótese nula, isso aqui tem distribuição T de student com 8 graus de liberdade, né? Então, sob H0, beta 2 chapéu menos. Aí o E de 2, a esperança de beta 2 chapéu sob a hipótese nula é 2, né? Então vai ser o beta 2 chapéu menos 2 sobre o erro padrão. O erro padrão de beta 2 chapéu. Tá bom? Aí eu vou chamar isso de estatística T. Tá bom? Essa é a estatística T. Ok? Aí perceba o seguinte: a estatística T, quem é a estimativa do beta 2 aqui no nosso problema? 0,75, né? Então, 0,75 é a estimativa do. E aí vamos lá, vamos calcular o T-calc. T-calc 0,75 menos 2
sobre o erro padrão da estimativa, que é aqui de 0,339. 0,339. Quanto dá isso? Né? Vou fazer essa conta aqui no R. Ó. Vamos fazer essa conta aqui. Ó. 0.antecalc igual 0,75 menos 2. Tudo isso dividido por 0,339. Imprime tcalc aqui. Deu menos 368. Eu vou colocar aqui. Vou colocar um valor aproximado. Tá bom? Aqui. Pronto. Tcalc aproximadamente 0,368. Tá bom? Daí agora que temos hipóteses, estatística de teste sobre a hipótese nula, já está calculada aqui. E agora a regra, né? A regra de rejeição. Precisamos agora da regra de rejeição. Como é que eu defino aqui a regra de rejeição? No teste T, regra de rejeição. Rejeitar H0 se o tcalc em valor absoluto ultrapassar o valor crítico, que é o T8, T8.975. Tá? Pronto. E aí eu defini aqui para vocês, já disse o que era esse T8, né? 2.306, né? Então, olha, qual o resultado desse teste? Não rejeita H0, né? Porque o valor calculado deu 0.368, né? E o quantio crítico é 2.306, né? Vou até colocar aqui igual, ou melhor dizendo, aproximadamente 2.306. Resultado desse teste aqui. Qual o resultado? Resultado do teste. Resultado do teste, não rejeitar H0 ao nível de 5% de significância. Não rejeite ao nível alfa igual a 5%. Pronto. O que vocês tinham que fazer era basicamente isso. Primeiro, definia as hipóteses, a estatística de teste, calculava ela
com base na amostra, definir a regra de rejeição, tá bom? E por último, definir aí. Veja que o valor calculado está bem abaixo em valor absoluto desse T-calc, né? Aliás, desse T8 aqui. Então, não rejeita H0 ao nível alfa. Esse era o script aí da solução desse problema para esse primeiro item, né? Aí, adicionalmente, descreva o intervalo de confiança para o beta 2 ao grau de cobertura. Aí, veja, quando a gente fala intervalo de confiança, a gente fala de grau de cobertura. Quando a gente fala de teste de hipótese, a gente fala de nível de significância. Quando o teste de hipótese ele é bicaudal, como esse aqui, ó, é igual contra diferente, aí ele sempre tem um equivalente, uma equivalência em termos de intervalo de confiança. Então, é justamente isso que eu estava discutindo aqui nesse problema. Então, se a gente for fazer uma estimativa intervalar aqui para esse beta 2, como é que seria? Pega o beta 2 aqui, ó. Encontrar uma estimativa intervalar para o beta 2. Acho que é melhor usar o outro board aqui. Então, para encontrar a estimativa intervalar para o beta 2, intervalo de confiança beta 2, e aí o grau de cobertura aqui a gente indica 95% de cobertura, né? Isso aqui vai ser o beta 2 chapéu, mais ou menos, né, o T8 com 0,975 multiplicado pelo erro padrão do beta 2 chapéu. Tá bom? Então, o intervalo de confiança é a estimativa, mais ou menos, uma quantidade, esse quantio crítico multiplicado pelo erro padrão. E aí, nesse caso, vamos lá. Limite inferior desse intervalo é igual ao quê? A estimativa do beta 2, que é 0,75, né, menos o quantio, que é o quantio aqui é dado por, deixa eu ver, 2,306 vezes o erro padrão da estimativa. O erro padrão da estimativa, 0,339. Fez a conta e o limite superior. É só trocar o menos por mais aqui, tá? E agora imprime o LI. Vou imprimir aqui os dois juntos. Tá? Então, olha o intervalo de confiança, como é que deu. Epa, eu esqueci de botar o mais ali, desculpa. O LS é com mais. Agora vamos fazer o intervalo. Olha lá o intervalo. A estimativa intervalar deu igual a 0 menos 0, limite inferior. 0,317 e o limite superior 1,5317. Então, olha lá o limite, né, inferior e o limite superior. Aí perceba que o número 2 não pertence a esse intervalo. Então, eu posso dizer aqui, ó, que o 2 não é um elemento desse intervalo, né? Então, por ele não ser um elemento desse intervalo, com um grau de cobertura de 95%, eu posso dizer aí que o 2, né, não, o beta 2, nem com a mais de confiança de
de 95%, eu posso dizer que o beta 2 é diferente desse 2. Entendeu? Ou seja, com mais um grau de cobertura. Ou seja, porque com um grau de cobertura de 95%, o 2 não está dentro desse intervalo. Certo? Então, eu posso fazer essa comparação, essa equivalência, né, entre um teste de hipótese bicaudal e uma estimação e uma estimativa intervalar, tá bom? Então, o que você pode concluir sobre esse resultado, né? O resultado do teste vendo apenas o intervalo de confiança construído. Então, olhando apenas o teste, a estimativa intervalar, a gente já conclui que o teste rejeita a hipótese nula, porque o 2 não pertence ao intervalo de confiança do beta 2, tá bom? A 95% de significância. Ok, então, fechada a questão, hipóteses do teste, estatística, regra de rejeição, resultado do teste, né, e estimativa intervalar feitos. Perfeito? Perguntas, pessoal? Pode falar aí quem quiser. Posso seguir? Pode, professor. Fala, Josué. Não, não tenho que falar não, que eu não fiz essa questão não. Eu tô Mas vendo aí, eu tô vendo aí que você utiliza um aplicativo aí, o RStudio. é o RStudio já. Estou usando o RStudio. Hum, Inclusive, eu acho que logo no começo a gente discutiu. Nos vídeos tem, eu faço as instruções aí, como é que instala o R. Você tem que instalar o R para depois instalar o RStudio. eu não vi isso não. Eu sou programador, programa Java. Mas dá uma olhadinha lá nos primeiros vídeos lá que eu mostro lá como é que faz essas, como é que instala essas, isso aí você pode usar na boa. O R é uma ferramentaça, assim, sabe? É um mecanismo aí de análise estatística aí muito bom. É assim, ele faz umas funções que o Python faz, né? Na verdade o Python é que imita o R, né? Porque o Ah, Python veio depois do R, né? aham, Mas assim, o Python é na mesma linha. É o mesmo tipo de linguagem, né? Orientada por objetos, se não me falha a memória. isso. Enfim, eu uso muito o R, né? Na verdade, eu escolhi o R como minha linguagem de programação. Então, tudo que eu faço, eu uso o R. Eu não tinha visto não, nos vídeos que eu assisti seu não. Se tivesse Mas assistido, olhe lá os vídeos que eu faço uma discussãozinha sobre o R. Se você olhar todos, você tem que ver tudo, né? Porque eu apontar onde exatamente está, mas tem lá a discussão. é porque eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas, não? Pronto, aí, coisa boa. Não vai ter dificuldade nenhuma com R. Pois é. Tá vendo aí? A dificuldade é só com os cálculos, né? O É. R você não vai ter dificuldade. Então, essa questão aqui, como ela era aberta, eu tenho que olhar os PDFs de vocês para poder ver a resposta que vocês fizeram e dar uma nota de acordo com a pontuação, né, máxima. Eu não fiz isso ainda, mas devo fazer isso até quinta-feira. Eu preferi fazer isso depois que eu discutisse a questão com vocês. Então, vamos para a próxima questão. As outras questões todas têm um gabarito imediato. Essa aqui que eu tenho que olhar um a um para poder dar a nota. Eu vou fazer um comentário, né, da resposta. Se sua resposta estiver ok, eu dou ok só. Se ela tiver algum erro, aí eu vou comentar o erro, tá certo? Ok? Vamos em Ok, frente. professor. Segunda. E quem não entregou vai zerar essa questão. Que não. Vamos lá. Vamos lá. Segunda questão. Considerando o modelo de regressão linear com erros normais, definido pela equação de regressão, aqui um modelo de regressão linear simples, onde y e x denotam respectivamente a variável, a resposta e o regressor, associados a iésimo observação. Aqui é só definição. É o iésimo erro aleatório, são 100 observações. O gráfico de dispersão aqui, ó, plotando aqui y contra x, né, e a reta ajustada também mostrada no gráfico.
né? E essa reta é definida aqui como... Por isso que coloca um chapéu, né? Quando a gente não conhece em estatística, eu sempre falo isso nas minhas aulas, faz tempo que eu não falava, hoje vou falar novamente. Então, naquele programa, no programa de Raul Gil, ele chama as pessoas, né, e pergunta para quem ele tira ou não tira o chapéu, né? E aqui a gente não tira o chapéu, aqui a gente coloca o chapéu em cima de quem não conhecemos. Então, se a gente não conhece, a gente estima, e quem estima bota o chapéu, tá certo? Então, aqui, ó, a estimativa da reta de regressão seria uma forma de representar essa nuvem de pontos. Então, se você pegar essa nuvem de pontos aqui, ó, que eu estou circundando ela aqui, ó, tá vendo aí? Essa reta de regressão aqui, ela seria como se fosse um centro gravitacional, né, desses pontos. Então, qual é a melhor representação? Se fosse para representar por um ponto, por um segmento, né, seria essa reta, tá bom? É uma tendência, vamos dizer assim. Essa é a ideia de regressão, é você trocar os dados por uma representação que é um centro gravitacional. Ops, o microfone levou uma queda aqui agora, boa. Pior que tudo isso, eu vou ter que editar esse vídeo. Veja só. Vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Peço desculpas aí que no meu movimento aqui dos braços eu dei um tapa no microfone aqui, ele caiu. Já vou ter trabalho, porque vou ter que editar esse vídeo. Paciência. Enfim, vai para a edição. Chama a edição, né? Ok. Então, essa reta é esse centro gravitacional. E aqui ela está sendo estimada, né? Eu estou colocando novamente questão parecida com a primeira, mesmo padrão, né? Coloco a estimativa, o erro padrão, e peço para marcar as alternativas incorretas. Aí eu coloquei aqui, ó, observação, é dado, por isso que eu coloquei esse quantio aqui, para vocês tomassem uma referência de qual que é o nível de significância do teste, né? Então, se eu estou dando o quantio 975 da distribuição T de student com 98 graus de verdade, a razão do 98, vocês já sabem que é 100 menos 2, e a razão do 975 é porque esse teste, qualquer teste que tiver aqui, está sendo calculado a 5% de significância. Tá bom? Vamos em frente. O valor predito quando x é 1,5 é aproximadamente 3,49. Isso aqui é substituição direta, né? Eu acho que eu já tinha feito essas contas. Então, deixa eu ver onde está isso. Quando x é 3,49. Deixa eu ver onde é que está aqui. Vamos fazer aqui, acho que... Então, aqui é 0,99 e 1,80, né? A equação de regressão está aqui, tá? Então, o x agora é 3,49. Então, vou substituir aqui o x por 3,49. E vou imprimir aqui a reta, que é 7,272. Deixa eu ver o que está sendo aqui. O valor predito, então está falso, né? Marcas incorretas, esse aqui já está incorreto. Ao testar a hipótese de que então nesse caso aqui, A é o intercepto, B é o que já está sendo dito aqui, ó, o A é o intercepto e o B é a inclinação. Então, testando a hipótese B é igual a 2 contra B diferente de 2, rejeita esse H0 a 5% de significância. Ainda fui redundante aqui, porque já tinha dado 975. Mas vamos lá. Teste bicaudal, né? 0 contra diferente de 0. Então, vou pegar basicamente o 1,80. A estatística calculada vai ser 1,80 dividido, né, por 0,12. Tá? Esse vai ser o T-calc. Esse vai ser o T-calc.
Eu acho que eu já tenho feito ele aqui. Então, ó, deixa eu ver aqui o valor do B180 por 0,12. Já está feito aqui, ó, 1,80 por ponto 12, T-cálculo, imprimir o T-cálculo. E vou pegar o quantio da T que já foi dado lá, que é 1,98. Deixa eu ver aqui. 1,984. Então, comparando aí o valor da estatística calculada, absurdamente superior ao quantio crítico, então rejeita a hipótese nula, né? Rejeitada pesada aqui, né? Então, a hipótese B igual a zero contra B diferente de zero é rejeitada. Então, está verdadeiro, não marca. Se x100 e y100 é um par que dá menos 0,47, 0,54 negativo, o resíduo correspondente à iésima, a centésima observação, quando i é igual a 100, é de 0,68. Aí o que acontece? O resíduo, a reta de regressão, né, ela é dada por essa equação aqui, né? Só que, na verdade, o y é igual a um a mais um bx, mais um certo erro, certo? O que nós estamos fazendo aqui é trocar esse y por esse y chapéu, né? E aí, quando a gente faz isso, tem um erro um erro de previsão aí, né? E esse erro aí é o que a gente chama de resíduo, né? Que é uma estimativa desse erro aqui, desse erro aleatório. Então, o resíduo, na verdade, estima o erro. E o resíduo é a distância, né, desse valor, do valor predito para o observado, né? Então, se a gente usar aqui agora essa notação, então, o y chapéu, né? O y chapéu, né? Menos o y é o que a gente chama de resíduo. Eu vou chamar de S chapéu. Tá bom? Então, o que eu preciso fazer? Preciso subtrair. Preciso substituir o x por menos 0,47 aqui nessa equação. Tá? E depois que eu encontrar esse y chapéu, eu vou subtrair desse y chapéu o valor 0,54. Né? Então, o que está sendo feito aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ou melhor dizendo, é o contrário isso aqui. A definição do resíduo é o contrário, tá? É só trocar o sinal. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, vamos de novo. Vamos de novo aqui. Então, no modelo, a equação diz que o quê? Que y... Né? Peraí, deixa eu colocar aqui. Vou usar o vermelho, que é melhor. O azul. Então, o y é um a mais um bx mais o erro, né? Quando a gente estima o y, né? Aí eu tenho o quê? Que o y, o erro é igual ao y menos o a mais o bx, tá certo? E aí o resíduo vai ser o y chapéu, aliás, desculpa, o y menos o a chapéu, b chapéu x. É essa a definição do resíduo, tá bom? Então eu tenho que pegar o y verdadeiro, que no caso aqui é menos 0,54 menos 0,54 menos, aí agora eu vou subtrair a reta de regressão, que é 0,99
mais um 80 vezes o x aqui, que é menos 0,47. Então, 0,09 mais um 80 vezes menos 0,54. Aliás, menos 0,47. E com isso eu defino o chapéu 100. Tá aqui, pessoal, olha lá. O chapéu 100 menos 0,54, que é o verdadeiro y, menos o que eu estou estimando ele usando a reta de regressão, 0,09, 1,80 e o x é 0,47 negativo. Então, essa conta eu fiz aqui, ó, 0,54 negativo, menos 0,99, 101,8 e 0,47 negativo. Então, vou lá e imprimo o resíduo, deu menos 0,64. Menos 0,64, eu estou dizendo que ele é 0,68. Um é positivo, o outro é negativo. O verdadeiro é negativo, então é incorreta essa sentença. A estimativa intervalar para o intercepto nesse caso aqui é uma estimativa intervalar. Eu vou até mudar esse textinho aqui, porque na verdade é melhor usar o termo uma estimativa intervalar. Vou colocar essa ressaltando aqui esse 95, né? Tá bom. Então, eu já mudou a ordem das sentenças aqui, né? Acho que a gente tinha analisado esse, que estava incorreto. Esse aqui estava verdadeiro. Esse aqui estava incorreto, né? Aí aqui, a 95% de cobertura, uma estimativa intervalar para o A, o intercepto, é de 0,7, contém o intervalo 0,67 e 1,2. Bem, para calcular a estimativa intervalar para o intercepto, a gente precisa primeiro pegar a estimativa do intercepto, mais ou menos o quantio vezes o erro padrão, né? Então, nesse caso aqui, o quantio é 1,984, a estimativa é 0,099 e o erro padrão 0,11. Então, aí o que eu tenho que fazer? Calcular aqui o limite inferior, que é a estimativa, menos o quantio vezes o valor do erro padrão, que é 0,11, tá aqui. E o lado direito do intervalo é só trocar o menos pelo mais. Então, feito isso, encontro aí o limite inferior e o limite superior a 95% de cobertura, tá? Daí, vamos ver. Então, 95% de cobertura, uma estimativa intervalar para o intercepto A contém o intervalo 0,67 e 1,2. Então, olhando essa estimativa aqui, ó, o 0,67 até que está dentro, né? Esse intervalo aqui
o 0,67 é menor, né? Na verdade, o 0,67 está aqui à esquerda, né? Então, não contém, né? Então, só para mostrar aqui, o 0,67 é menor, né, que o 0,77. Tá bom? Então, esse 0,77 já está à direita, né, do 0,67. Então, não tem como esse intervalo conter, né, o intervalo. Esse é o limite inferior, né? O limite inferior do intervalo é 0,77. Então, o 0,67 vai pegar do 0,67 até, né, o outro lado do intervalo, que é 1,2. Então, 1,2 estaria aqui. Tá certo? Mas aí, 1,2 estaria aqui. E o 0,77, o intervalo 1,20, né? 1,20. 1,20 está até aqui do lado, certinho, né? Mas o 0,67 é o problema aí dessa questão. Marca que está falso, porque o intervalo é o 0,77, do 0,77 ao 1,20. Então, do 0,77 a 1,20, né? Esse intervalo é menor, né? Que o intervalo referenciado aí no problema, no enunciado, na alternativa. Então, o correto seria dizer que este intervalo contém a estimativa, essa estimativa intervalar, e não o contrário. Não que a estimativa intervalar contém o intervalo. Então, está falso. A gente já fez esse teste aqui de hipótese nula, só falta essa alternativa aqui. Então, a 95% de cobertura, uma estimativa intervalar para a inclinação beta contém o intervalo 1,76 e 2,2. Então, para a inclinação, nós vamos usar aqui 1,80, mais ou menos o quantio vezes o erro padrão, que é 0,12. 0,12 aqui o erro padrão. Daí, agora, é só fazer a conta e imprimir o intervalo. 1,56 até 2. Então, deixa eu colocar aqui. 1,56 até o 2. 1,56 até o 2. Aí o que está sendo dito aqui é que este intervalo contém este, né? 1,76. Aí 1,76 estaria aqui. Até o 2,2, né? Vou mostrar aqui o desenho do intervalo. Então, a estimativa intervalar é do 1,56 ao 2, daqui até aqui. E este intervalo não contém este outro, né? Este outro intervalo, ele está uma parte dele apenas dentro dessa estimativa intervalar. Então, também é um item falso. Então, daqui só não marcaria o item que fala aí do teste bicaudal. Deixa eu confirmar o gabarito aqui certinho. Então, só não marca uma alternativa. Tá vendo aí, ó, 25%. Perde 5% aqui só no teste bicaudal. Tá tudo certinho o gabarito. Ok, perfeito. Então, mais uma questão discutida.
Vamos para a próxima. Marque, né? Marque os itens corretos. Os elementos da matriz H, essa matriz H é a matriz das alavancagens, tá? É a matriz das medidas de alavancagem. Essas medidas de alavancagem são valores entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 0, menos alavancada a observação é. Quanto mais próximo de 1, mais alavancada é a observação. Então, são valores que, quando superiores a 1, então já tem um erro gravíssimo aqui, porque esses valores não passam de 1. Então, não marca porque está incorreto, tá bom? O item B, no gráfico abaixo, as observações 4 e 1 são outliers em X. Então, se a gente for dar uma ampliada aqui, ó, perceba que a reta de regressão, né, ela passa aí próxima do 4 e do 1. Então, são observações que estão distantes das demais, né? Porém, elas estão próximas da reta. Então, eu posso pensar que são outliers em X, tá certo? Enquanto que a observação 3 é uma observação discrepante em Y. Aí perceba como a observação 3 está longe da reta, né? Ela tem um erro demasiadamente grande, né? Tá certo? Então, é uma observação que erra muito no Y. Já o X dela está próximo das demais. Então, está perto da nuvem de pontos, tá certo? Mais afastada da reta. Então, é o que a gente chama de observação discrepante em relação a Y ou um outlier em Y. Então, esse item está correto, pode marcar. Próxima. A estatística de F-betas mede a influência da IES em uma observação com o seu valor ajustado. Bem, o DF-betas é uma medida que vai buscar explicar como a retirada da IES em uma observação afeta a estimativa do beta, né, associado a aquele regressor, né? Então, no modelo de regressão, né, deixa eu botar aqui a equaçãozinha novamente. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, um modelo de regressão y igual a mais um dx mais um cz, né, mais um erro, tá? Quando eu tiro a iésima observação e observo o que acontece com a estimativa do C, por exemplo, né, com e sem, com yi, xi e sem yi, xi, né, com e sem yi, será que essas estimativas são próximas uma da outra? Né? Então, o DF-betas mensura isso, ou seja, não é sobre o valor ajustado, não é sobre o y, e sim sobre a estimativa do coeficiente, tá bom? Então, por isso está incorreto. Eu peço para marcar as corretas, não marca a primeira, não marca a terceira. A distância de Cook, bem, aí a distância de Cook, deixa eu mostrar aqui uma fórmula aqui dessa equação, dessa distância de Cook. Deixa eu colocar aqui
olha essa fórmula aqui, que é a fórmula que a gente consegue mais descrever aí essa sentença, né? Que é verdadeira. Mas vamos lá. Deixa eu dar um print aqui, ó. E deixa eu mostrar aqui a vocês a fórmula da distância de Cook. Vamos lá. Olha lá. Isso aqui, pessoal, é uma forma quadrática. E essa forma quadrática ela é dada numa distância, né? Isso é uma medida de distância. Considerando aqui o beta, a estimativa do beta sem a iésima observação e a estimativa do beta com a iésima observação. Então, por isso que a distância de Cook ela é uma medida de distância quadrática entre o estimador de mínimos quadrados obtido com base em toda a amostra e o estimador obtido quando desconsidera-se a iésima observação. Então, é um item verdadeiro. Né? Isso aí estava no material, né, que eu postei aqui no AVA. E o último item, o gráfico que mostra no eixo horizontal os valores ajustados e no eixo vertical os respectivos resíduos, auxilia no entendimento sobre a homocedacidade dos erros. Então, por exemplo, valores ajustados contra resíduos, né? Então, se esse gráfico ele tem, por exemplo, uma aparência assim, né? Deixa eu ver como é que eu posso fazer aqui. Esse aqui é os resíduos por valor ajustado. Então, aqui eu coloco o valor ajustado. É o Y chapéu. E aqui no eixo X eu coloco o resíduo. Então, esses gráficos, esse gráfico aí, essa nuvem de pontos, né, ela tem que ser, por exemplo, se eu tenho algo assim, ó, que começa mais junto, né? E tende a formar essa divergência, né? Ou seja, se esse gráfico mostra esse aspecto, é um sinal de heterocedacidade, porque a variância dos resíduos está mudando. É como se a distribuição aqui, ó, dos resíduos sofresse uma mudança, né, na variação, né, na variação, né, e isso estaria sendo ditado pela variância, né, dos erros, né, variância dos resíduos. Então, os resíduos seriam heterocedásticos. Então, o item é verdadeiro. Marcaria ele também. Tá? Então, os itens, o único item falso são os itens da matriz chapéu e dos DF betas. Deixa eu olhar aqui agora. Matriz chapéu. DF betas. Tá certinho o gabarito. Então, os itens para serem marcados seriam esses, né? O do outlier, da distância de Cook e o gráfico dos resíduos contra valores ajustados. Alguém tem alguma pergunta a fazer, pessoal? Aproveita aí. Ô, professor, uma dúvida, no caso, é da primeira questão, da aberta. Não é bem uma dúvida, é que eu não me toquei que tinha que calcular o T-calc
E fui logo para a partezinha final, aí eu fiz só o estimador, os limites. Nesse caso, professor, vai ser considerado o que eu fiz? Não, veja, você só calculou o intervalo de confiança, então, não é isso? Isso, eu fui logo para a parte final, não prestei atenção na pergunta em si. Dependendo da sua resposta, né? Ah, tá igual, tá, professor, até a informação, eu só escrevi um pouco mais, porque que o senhor pediu para explicar o motivo, né, bonitinho. Aí eu só fiz essa parte, assim, questão de valores, eu tudo a mesma coisa, sabe? Só que eu não me toquei que tinha o T-Calc. É Mas aí, porque, na verdade, a estimativa intervalar e o teste de hipótese são coisas equivalentes aqui. Então, se você faz um, automaticamente você resolve o outro. Aí a ideia seria você ter respondido em cima dessa equivalência, né? Mas, já que você fez esse caminho aí, e se você acertou, eu vou ver lá o que você fez para ver o que entendi. esperar, certo? Tá certo, professor. Mas se você fez a resposta parcialmente correta e você não errou isso aqui, né, esse intervalo, Uhum. eu posso considerar mais que metade, né, da pontuação. E ainda Entendeu? fiz um texto. Ok, professor. Deixa eu olhar a sua resposta, Dê uma entendeu? olhada, professor, que eu já fiquei E triste aí, já. quando, quando eu for corrigir, aí eu vou divulgar lá para vocês a nota. Essa semana eu fecho isso sem mais adiamentos, né? Certo. Então, essa semana eu fecho. Mais alguma pergunta sobre as outras questões? Acho que agora estamos na última questão, né? É sempre demorado essas resoluções, né? A gente pensa que é uma coisa rápida, mas sempre demora. Imagine para fazer. Eu Mas disse, aqui eu tô comentando, né? O negócio é você discutir, né? mas eu tava assim, o medo de estar tá errada, eu voltava. Acho que essa última eu terminei faltando bem pouquinho, assim, para acabar o tempo. Mais insegurança mesmo. Certo, mas vamos lá. Essa questão, ela não estava difícil não, mas tinha umas coisinhas lá que tem umas casquinhas de bananas aqui, né? Então, por exemplo, aqui o modelo de regressão múltipla com três regressores, tá? Aqui eu estou marcando ele aqui, eu vou destacar ele. Deixa eu destacar, olha lá, modelo de regressão múltipla, três regressores. E, basicamente, um modelo com erros... Eu nem falei aqui que são erros normais, deixa eu ver se são erros normais. Não coloquei erros normais, mas foi dado aqui que os erros têm média zero. Né? Os erros têm média zero. E tem alguns itens aqui embaixo que são sobre parte de inferência. Então, assumindo que os erros têm distribuição normal, né, com média zero e variância sigma ao quadrado, e esse sigma é uma constante conhecida. Então, quando o sigma é uma constante conhecida, tá? Aí a gente vai... Eu olho para essa estatística aqui, ó, que é o... Deixa eu ver onde está. É que eu fui muito para cima. Pronto. Então, se a variância do erro é conhecida, o que a gente vai fazer? Sempre eu vou olhar para essa estatística aqui, ó. Beta I chapéu, né? Menos a esperança de beta I chapéu. Aqui não tem sob H0, porque eu não estou fazendo teste de hipótese. Só calcular a variável, né? Dividido pelo erro padrão, né? De beta I chapéu. Isso aqui tem distribuição. Qual é a distribuição dessa variável aleatória? Né?
é essa discussão. Então, olha só. Se os erros são normais, né? Essa constante é conhecida, então eu posso dizer que essa variável aqui é normal, né? Então, isso aqui tem distribuição normal, né? Com a média zero, né? Tá certo? E a variância dada pela variância do beta e chapéu. Aí, deixa eu sair daqui. A variância dada pela variância do beta e chapéu, né? Deixa-me ver. Eu acho que aqui é variância unitária. Tá dividindo, né? Desculpa. Normal padrão aqui. É normal padrão. Então, tem distribuição normal padrão. Do jeito que está aqui, né? Faltou subtrair o valor esperado, né? Para lá. Faltou subtrair o valor esperado de beta 2 chapéu. Tá certo? Isso aqui é o que origina a estatística T, né? Mas aí, quando o sigma é conhecido, a gente pode usar normal direto. É normal. Né? Se o sigma for desconhecido, aí a gente pode usar a distribuição T, mas não deixa de ser aproximadamente normal. Tá bom? Então, ó, esse item é incorreto. Marca ele. Faltou subtrair a esperança do beta 2 chapéu aqui, para poder bater com a normal. Né? Tá certo? A não ser que a média dele fosse zero. Aí tudo bem. Porque para poder padronizar a normal, a gente tem que tirar a média e dividir pelo desvio padrão. Então não dá para garantir, né, que essa quantidade aqui tem distribuição normal padrão. Nem sempre isso pode não acontecer, vai depender da média do beta 2 chapéu. A variância do erro, dado os regressores, sendo ditada aqui por essa fórmula, né, que depende do x3, já claramente é um modelo com variância que varia com o regressor, inclusive. Então, é um modelo heterocedástico, verdadeiro, não marca. O estimador beta 0 chapéu é não viesado mesmo quando a variância é dada por essa expressão, ou seja, mesmo sob heterocedaticidade, o estimador de mínimos quadrados para o intercepto é não viesado. Bem, esses estimadores são não viesados tanto para o beta 0 como qualquer um dessas inclinações aqui. As estimativas vão ser não viesadas. Os estimadores de mínimos quadrados são não viesados sob heterocedaticidade. O que faz o estimador ser não viesado não é a homocedaticidade, mas sim o erro tem média zero, né? Então, só deixa eu abrir esse arquivo aqui para mostrar a vocês. Então, olha lá. Na expressão do beta chapéu, né, o que a gente tem? Deixa eu vir para cá. Então, isso aqui é o beta chapéu, né? Isso aqui está em notação vetorial. Então, o beta chapéu né, ele é dado pela matriz x' x, pelo esse produtório aqui, né, de matrizes, x', x menos 1, x', y. Então, quando eu substituo o y, e aí olhando a forma matricial, né, do problema, que vai ser x beta mais e,
esse Y é o x beta mais E. Então, o beta chapéu, quando eu junto aqui, ó, x' menos 1, x', x beta mais E, e faço aqui a distribuição desse produto, eu vou ter exatamente isso aqui, ó, x' x menos 1, x', x beta mais o erro. Quando passa o valor esperado, aí o valor esperado é uma constante. Ela mesmo, né? E aqui, ó, tem uma simplificação, ó, porque x' x menos 1, x' x menos 1, x', x. Então, isso aqui é a identidade. Então, isso sobra o beta e a média do erro é zero. Então, o que faz com que o estimador seja não viesado é a média dos erros ser zero ou não, e não a variância ser o modelo ser homocedástico ou heterocedástico. Então, esse item aqui é verdadeiro, né? O estimador é não viesado independente da heterocedasticidade. Então, tá verdadeiro, não marca. E aí o último item, ó, assumindo que os erros têm distribuição normal, e aqui o sigma agora é desconhecido, então no caso do sigma desconhecido, aí agora eu coloquei correta a expressão, veja que a expressão agora está certa, né? Mas a distribuição agora não é mais normal, e sim T. Porque quando o sigma é desconhecido, né, a gente precisa estimar essa matriz de variância e aí esse denominador aqui vai ser substituído, né? Não vai ser totalmente conhecido, a gente precisa estimar, e isso vai fazer com que essa variável não seja mais normal e sim tenha distribuição T com n menos 1 grau de liberdade, tá bom? Mas, em grandes amostras, aproximadamente normal, porque quando o n tende a infinito, a t converge a normal, tá certo? A t converge aí a normal quando o n tende a infinito, tá bom? Então, nesse caso, marca as incorretas, tá incorreto, tá correto, tá correto e tá incorreto. Marca duas sentenças. Deixa eu só confirmar aqui os itens que eu marquei. Então, 50%. São duas incorretas, né? Que é os dois itens que falam da estatística T, né? E da estatística normal, né? Da estatística do beta chapéu menos a esperança de beta sobre a raiz da variância do beta chapéu. A esperança do beta chapéu, tá? Ok, perfeito. Acho que chegamos aí à discussão aí de todos os itens da terceira atividade online. Alguém quer fazer algum comentário? Sobre essa última questão? Vou parar a gravação aqui para não ficar muito extenso, tá?